E aí, meu povo? Apareci aqui então para falar com vocês sobre uma coisa que eu já tinha pensado uma vez e que eu queria compartilhar aqui faz um tempo, mas que eu não tinha as palavras ainda, parece que eu não tinha digerido o suficiente as coisas. Eu tava aqui, mas eu ainda não tinha conseguido mastigar o suficiente para colocar para fora. E eu tava assistindo agora a live que a Lara Nesteru, que ela promoveu uma live beneficente, então você doava ali o valorzinho e tinha live sobre um tema ali que ela ofereceu. E nessa live ela convidou 4 pessoas para participarem: o Fernando Conrado, o Ítalo Marcílio, o Ícaro de Carvalho e o Flávio Augusto. E aí participei, assisti a live agora, as participações e tal. Cada um falou sobre esse não, sobre a importância desse não numa perspectiva que me tocou muito. Algumas foram muito novidade para mim, eram formas de não que eu nunca tinha pensado, então algumas coisas foram muito novas assim em mim. Mas teve uma pessoa, o Ítalo Marcilli, que falou uma coisa que reforçou algo que eu estava pensando. E aí, qual que é o negócio que ele falou ali que me veio assim? É que ele falou, e aí com isso eu me identifico, que na história dele nunca teve um grande não. Nunca teve alguém que barrou algo de uma forma muito firme, assim, tipo alguém que chegou e deu um não gigantesco, assim. Ele até conta um relato de um não, mas na minha história eu não consigo pensar em algum momento em que alguém tenha me dito um não ou tenha sido muito crítico comigo. E eu ouvi ele falando isso, o que ele fala, o que ele traz de reflexão disso? Ele diz assim, cara, se ninguém vai te dizer um não, você tem que aprender a dizer os seus próprios nãos. Porque o não, ele é exatamente a partir, tipo, aqui é o sim, aqui é o não. A partir daqui é a não existência. Existe, não existe. Tem toda uma questão metafísica que ele explicou que eu achei fantástica. Mas o não, ele dá limite. O não, ele estrutura. O não, ele cria uma base onde a gente se constrói em cima disso. Então existe uma coisa aqui e a gente tá vivendo aqui em cima. A gente se constrói a partir disso. E entra uma questão que é muito forte. Quando ele falou sobre esse dizer o nosso próprio não, eu lembrei muito da questão da auto. E aí o que acontece é que eu sempre fui, provavelmente sempre serei, uma pessoa muito autocrítica. Então eu sempre tive esse exercício de olhar para o que eu fiz e saber criticar isso. Não olhar para o que eu fiz e falar, ai, maravilhoso, ai, lindo. Não. Eu sempre fui muito crítica com tudo que era meu. E ao longo da faculdade, eu cursei psicologia, eu lembro que isso era visto como algo não ruim, mas as pessoas me diziam para pegar leve nisso. Eu lembro de algumas professoras que me disseram para pegar leve nessa questão da autocrítica. Ano passado, com o meu TCC, eu lembro de um momento específico com a Julie, que foi minha orientadora, em que a gente conversou sobre essa questão da autocrítica, mas sempre foi muito meu. E aí eu meio que fui aprendendo a meio que equilibrar essa autocrítica, deixar ela meio de lado, de não ser tão crítica. As pessoas falam, ai, não seja tão crítica, não seja tão exigente com você mesmo. Mas existe um ponto. E existe um ponto de virada pra mim que eu percebi que isso não fazia sentido pra mim. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. O que aconteceu foi que esse ano eu tive que escolher o que fazer da vida depois de me formar e eu escolhi a clínica. Eu escolhi tentar essa parte mais empreendedora e tal. As pessoas nas quais eu lembro de me espelhar ao longo da vida têm um negócio ali no empreendedorismo. Pensei, vamos jogar aqui. E aí o que aconteceu? Eu não tinha mais a faculdade, eu não tinha mais escola, eu não tinha mais alguém me cobrando, porque tinha que pagar o meu salário. Quando eu saí da faculdade, tudo que eu tinha era eu. Se eu não quisesse estudar, se eu quisesse sentar na minha cama e ficar deitada e falar, ai, nossa, porque eu não tenho nenhum cliente, e passar o dia inteiro deitada na cama reclamando, eu poderia ter feito isso. Eu poderia, porque eu não posso ser crítica comigo mesma. Mas eu não sou assim, e isso mas é isso que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu me coloquei nessa situação e quando eu vi o quanto eu estava me cobrando, quando eu vi os resultados da minha cobrança, eu pensei, cara, é isso. Porque as pessoas fogem da autocobrança de um jeito. Na minha opinião, a gente devia estar justamente no caminho inverso. A gente devia aprender a olhar para o que a gente faz com um olhar cada vez mais crítico. Porque quando a gente cresce, a gente não tem pai e mãe dizendo que é certo e errado. A gente não tem um chefe, tá? Talvez tenha um chefe, mas a gente não tem ninguém cobrando alguma coisa. Então, no fim, depois de certo ponto na tua vida, o que tu faz é por ti. Então, como é que você vai viver sem alguém que esteja ali para te ajudar, para olhar para isso e criticar? Quando você não tem, quando você não consegue fazer isso sozinho, você perde a noção, você perde a estrutura, você perde a base do que você gosta, do que você não gosta, do que você acha bom e do que você acha ruim. E isso é importante também, que essa autocrítica ela vai vindo do que você achou que tá bom. Você não precisa querer ser, sei lá, um multibilionário. Mas você precisa desenvolver um mínimo de noção de autocrítica para olhar para o que você está fazendo, para olhar para o que você está vivendo e ver se aquilo tá bom.
Para não acabar por aí, sem fronteira nenhuma. E existe também uma confusão muito grande entre o que é ser crítico e o que é ser cruel. Você olhar para o que você fez, você olhar para você mesmo de uma forma crítica, de uma forma que você olha e pense, putz, ó, aqui ainda tá balançando, ó, aqui eu preciso melhorar. É diferente de ser cruel consigo mesmo. A gente cuida, a gente monitora essa voz que tá dentro da gente, porque ela não precisa ser a pior voz do mundo, ela não precisa ser um carrasco, mas a gente precisa aprender a olhar pra gente de uma forma crítica. A gente não é a coisa mais especial do mundo. A gente não é. Para a grande maioria das pessoas nesse mundo, eu nem existo. Fazem ideia da minha existência, como é que eu quero me considerar algo que não precisa desse olhar, dessa certa crítica, entende? E eu não queria que vocês levassem isso que eu tô falando a mal, quem me assistiu até aqui, porque claro que eu já falei bastante. Eu queria que vocês realmente pegassem isso e vissem isso, em que nível vocês querem levar isso pra vida de vocês. Vocês não precisam querer ser autocríticos com tudo. A autocrítica, quando ela é bem usada, ela pode ser muito benéfica pra gente. Ela nos faz olhar para o que a gente fez e ver se tá bom. Sabe quando você faz um bolo e ele fica ruim? E as outras pessoas falam, Bianca, esse bolo ficou ruim? É isso. Você tem que aprender a ser a pessoa que come o bolo e fala, putz, tá ruim? Você tem que aprender a fazer isso com a tua vida. Porque isso vai te levar para o crescimento. Porque isso vai te fazer analisar o que você fez e pensar, tá, o que pode ter dado errado nessa receita? E refazer. Isso é importante. E é aqui que vão existir essa questão dos nãos que ele traz, que são nãos pequenos que a gente vai dizer para nós mesmos. E, tipo assim, não, eu não vou parar o que eu tô fazendo agora pra assistir Netflix, eu tenho que terminar de ler esse livro. Não, ao invés de sentar aqui e comer mais 3 pedaços de pizza, eu vou parar de comer agora porque já tô satisfeita e vou fazer alguma outra coisa. Que seja sentar de Netflix. Mas aprender a dizer esses nãos que são tão difíceis pra gente dizer um não pra nós mesmos. O não, ele tem uma conotação muito errada, né? Ele tem um... Então, meu povo, meu recado pra vocês de hoje era esse. Não fujam desses nãos. Eles não são pessoal. As pessoas não te dizem não de uma forma muito pessoal. Aprenda a dizer um não. Porque esse não que você está dizendo hoje pode ser muito importante para outra pessoa. E aprendam a ser autocríticos. Aprendam principalmente, antes de aprender a dizer não para as outras pessoas, ensaiem isso com vocês mesmos. Treinem esse não com vocês. Segurem isso aqui, deem essa mastigada nesse não que vocês dizem para vocês mesmos, tá? Vai ser importante para vocês isso, vai ser importante para o desenvolvimento de vocês. Era isso que eu queria falar. Vou deixar uma enquete aqui, vocês me dizem se fez sentido ou não para vocês.